Agora está gravando. Maravilha. Então, a gente pode iniciar aqui e depois a gente faz como de costume e deixa as perguntinhas para o final. Eu sei que alguns de vocês já trouxeram algumas coisas, se eu não me engano, o próprio Marcelo disse sobre o escritor de Hebreus, né? E eu vou tentar continuar essa ideia de panorama, né, do Novo Testamento. Estou me aventurando aqui com as técnicas pedagógicas também de ensino, aprendendo bastante coisa, mas o que não ficar claro, vocês podem trazer em forma de perguntas no final dessa aula, tá bom? Então, muito bem. A gente conclui com essa última aula, né? A Panorama do Novo Testamento, parte 2. E só para relembrar um pouquinho, na aula passada a gente falou de dois testamentos, a gente conversou um pouco sobre essa transição que Deus vem fazendo ao longo da história por meio da revelação ao ser humano e das suas alianças com o ser humano, né? E a gente vem vindo desde o Antigo Testamento até o Novo, entendendo como essas duas alianças são coerentes, né, e fazem sentido e alcançam a sua plenitude em Jesus. A gente fala um pouquinho também, o mesmo Deus, como é que fica essa questão? Mas não são deuses diferentes, parece que tem características diferentes. Só que esse argumento foi desconstruído de alguma forma, eu tentei pelo menos na última aula, mostrando que na verdade é o mesmo Deus, por conta de situações diferentes, ele se revelava de tal forma, mas essa revelação é progressiva e ela alcança a sua totalidade em Jesus, né? Tanto é que foi usado aquele termo, Jesus Cristo coloca um rosto humano na face de Deus. E depois a gente também foi entrando mais nos detalhes do Novo Testamento. A gente falou um pouquinho, né, que ele consiste de 27 livros, dos 66 livros da Bíblia, que ele forma, então, um quarto da palavra de Deus, que ele foi escrito também num período aí de 50 anos, que foi durante o Império Romano, já ali no primeiro século, né? Nós também vimos os nomes de alguns livros na Bíblia, e a gente viu algumas seções, lembrem-se de quadrantes aqui que classificam alguns gêneros literários do Novo Testamento, como os Evangelhos, que é uma biografia, né? A gente conversou um pouco sobre isso, seguindo critérios da antiguidade. A gente falou um pouquinho de Atos, que é um livro mais histórico, que tem as suas particularidades. Depois esse quadrante maior ali que constitui um bom número de cartas ou epístolas, que eram correspondências, cartas escritas tanto para igrejas, né, comunidades cristãs, quanto para indivíduos. E a gente tem alguns autores ali, Paulo, Pedro, Tiago, João e assim por diante. Por último, Apocalipse, que forma um gênero literário dentro da literatura apocalíptica, que traz mais uma figura de linguagem, que é super interessante também. E a gente falou um pouquinho sobre os evangelhos, né? Eu tinha a ideia de fazer um mergulho mais aprofundado nos evangelhos hoje. Só que eu achei melhor por permanecer com essa visão panorâmica, né? Como se nós fôssemos aquela coisa do olhar da ave, né? Você olha a coisa de cima, sem mergulhar muito, porque é muito assunto, é muita coisa. Então, para a gente acabar não se perder e não conseguir fazer um encerramento, né? Vou tentar fazer um encerramento da melhor forma hoje. Eu optei por continuarmos tendo essa visão mais geral do Novo Testamento, tá bom? E até mesmo, e já estou fazendo aí uma propaganda da próxima série, nós vamos ter, a partir de junho agora, na primeira semana, na semana que vem, uma nova série
que o Edson Nakashima vai fazer, que também tem 5 aulas, e a série é intitulada Entendes o que lês? E é uma série que vai falar muito dos evangelhos, vai falar das cartas, como que a gente pode fazer a interpretação de alguns gêneros literários na Bíblia, super interessante. Então ali o Edson vai fazer um mergulho mais aprofundado, então eu vou deixar esse método com ele. Tá bom? Enquanto ele faz esse mergulho, eu afasto um pouquinho para a gente olhar de cima a coisa. Tá? Então não percam na semana que vem essa nova série que se inicia, Entendes o que lês? Depois de falar do Evangelho, eu gostaria de fazer uma tentativa de uma linha cronológica agora do Novo Testamento, em que eu vou mostrando como que os livros vão surgindo ali no primeiro século, tá? É um esboço, é uma tentativa, tá? Não tem uma precisão cirúrgica, mas pelo menos eu acho que vai ajudar vocês a entenderem um pouco esse movimento de como que no Novo Testamento o Espírito foi movendo a igreja e os apóstolos e como esses documentos foram sendo criados ali, né, e compartilhados com uma função de ajudar o pastoreio das igrejas, né, de ajudar as boas novas de Cristo a se espalharem pelo Império Romano. Então, a gente vai começar aqui nessa linha cronológica com... Lembra que eu falei para vocês, tem algumas datas no Novo Testamento que vocês não podem deixar de considerar, são importantíssimas. Então, nessa linha, vocês estão vendo aí? Sim. Ótimo. Vocês percebem aí, né, do primeiro século, número 1, até o ano 100 depois de Cristo. Então, ali no comecinho, né, a gente tem o número 6, o quadradinho, porque é mais ou menos ali entre 6 e 3 antes de Cristo, é quando Jesus nasce e o nosso Senhor vem a esse mundo. Por isso tem essa estrelinha, tá? Uma outra data importante é 30 depois de Cristo. Então, o símbolo deixa claro que foi a data quando Jesus morreu. Tudo bem? Um outro dado histórico importante é 70 depois de Cristo, porque ali foi a queda de Jerusalém. E muita coisa vai acontecer, né, durante essa linha cronológica, durante esses 100 primeiros anos, que na verdade é o período em que o Novo Testamento foi composto, foi redigido, tá? Então eu vou tentar aqui falar um pouquinho tal dos evangelhos, como eles vão surgindo, as cartas, as epístolas, para a gente tentar visualizar esse movimento maravilhoso que Deus fez nessa época. Então, por exemplo, a gente começa aqui com Marcos, né? Marcos, falando dos evangelhos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele foi escrito ali em torno de 65 depois de Cristo. Então, ali 5 anos antes da queda de Jerusalém. Uma coisa que é interessante é que Marcos provavelmente escreveu em Roma esse evangelho durante o período de perseguição de Nero, o imperador romano. E houve um incêndio em 64, essa data também é importante, certo? E o Evangelho de Marco vai ser escrito ali mais ou menos em 65. Tudo bem? Vocês estão percebendo? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos e Marcos tenta, de alguma forma, consolá-los com a figura do Rei Jesus. Então, algumas características desse evangelho, né? Ele é o mais curto e o mais direto, é o que vai ao ponto mesmo. Tanto é que o advérbio imediatamente aparece diversas vezes nesse evangelho para acelerar a ação.
a narrativa. A sua audiência era romana, formada por crentes gentios. E ele enfatiza o poder de Jesus e demonstra sua Uhum. divindade ao narrar Cristo curando as pessoas, controlando a natureza, expulsando demônios, trazendo os mortos de volta à vida, profetizando e ressuscitando. Jesus é o Messias real e o servo sofredor lá de Isaías. O profeta fala de Cristo na forma do servo que vai sofrer pela humanidade. Os discípulos são chamados no Evangelho de Marcos a carregar a sua cruz, né, que significava na época morte. Né? Hoje a gente usa o crucifixo, né, muitas pessoas gostam, mas no primeiro século nem de perto que as pessoas queriam se associar com a imagem da cruz, porque isso significava condenação e morte. Né? Então, quando Jesus chama os seus seguidores a carregarem a sua cruz, né, a mensagem era muito clara, eles deviam estar dispostos a dar as suas próprias vidas por Cristo. E também aceitar o plano de Deus para as suas vidas, esse é o chamado em Marcos. Mais da metade desse evangelho contém material sobre Jesus enfrentando a cruz, um tema que teria fortalecido aqueles que estavam sofrendo a forte perseguição de Nero, pois Jesus também havia sofrido nas mãos do poder romano, lembrando que Cristo tinha sido crucificado por soldados romanos. Então essa mensagem poderia fazer muita diferença na vida daqueles cristãos que sofriam com a culpa do incêndio em Roma, que obviamente Nero estava procurando um bode expiatório, né, para responsabilizar esse incidente. Depois, a gente vê que o Evangelho de Mateus vem na sequência ali, porque ele tem como base e como fonte de inspiração o próprio Evangelho de Marcos. Ele utiliza esse Evangelho, mas acaba fazendo algumas mudanças. Mateus também era chamado Levi, e ele mirava um público judeu e demonstrava que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. O trabalho de Mateus como um cobrador de impostos, exigindo anotações e registros apurados, o tornou num instrumento ideal para o Espírito Santo preservar com precisão os ensinos, sermões e discursos de Jesus para todas as gerações. A genealogia de Mateus avança de Abraão a José. Então, nesse caso, é como se Jesus fosse descendência dos judeus, porque a linhagem dele data desde Abraão. E também a gente vê nessa genealogia a presença de 3 gentios na descendência sanguínea de Cristo, o que demonstra o desejo de Deus de salvar todas as nações. Isso é um dado interessante, a gente vem falando disso, né, desde as últimas aulas. O evangelho termina com Jesus ordenando que seus seguidores fizessem discípulos de todos os povos, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis, lembra? E Mateus usa citações de cumprimento do Antigo Testamento no Novo. Essas citações aparecem 40 vezes no Evangelho de Mateus. Então Jesus ele é o cumprimento dessas escrituras, né? E Mateus ele quer convencer os seus leitores judeus de que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. E é exclusivo de Mateus algumas passagens que não aparecem nos outros evangelhos, como, por exemplo, o fato de que depois da ressurreição de Cristo, da crucificação, melhor dizendo, o chão treme e os túmulos se abrem de modo que os santos ressurretos adentram a cidade de Jerusalém. Um dado curioso, né, que não aparece nos outros evangelhos. E também é só nesse evangelho que Jesus se refere à comunidade dos que vão segui-lo como a igreja.
né? Esse termo no grego, eclesia, aparece somente em Mateus. Curioso. E outros dados também. Então, Mateus, ele foi escrito provavelmente ali antes ou depois de 70, que foi a queda de Jerusalém, quando os soldados romanos simplesmente destruíram completamente a cidade, o templo. Então, aproximadamente nessa época que o Evangelho de Mateus foi escrito, inspirado em Marcos. Okay? Na sequência, vem Lucas. E Lucas era um historiador, médico, colaborador de Paulo e o único autor gentil, isso mesmo. Ele não era judeu, como a carta aos Colossenses diz no capítulo 4, versículo 10. Ele usou boa parte do livro de Marcos também, e possivelmente Mateus, para escrever para os gentios, que eram os gregos. Lucas enfatiza a humanidade de Cristo com histórias de como Jesus se importava com os fracos, os que sofriam, os estrangeiros, os marginalizados e os samaritanos, né? O Sérgio falou bastante sobre os samaritanos na série dele. O relacionamento próximo de Jesus com a família de Lázaro e seu respeito e amor por muitas mulheres diferentes, provenientes de várias camadas da sociedade, são retratos de forma única nesse evangelho. E a genealogia que Lucas apresenta no comecinho desse evangelho vai de Jesus a Adão, né? Mostrando que Jesus é descendência da humanidade. Em Lucas, a salvação é para todos os estratos da sociedade, dos escravos à aristocracia. A presença do Espírito Santo, a oração, o arrependimento e outros componentes da vida espiritual são fortemente enfatizados nessa obra-prima. Né? É um evangelho refinado, o uso do grego aqui impressiona. Então, Lucas realmente é usado de forma impressionante por Deus. E a gente vê que pertinho ali de Mateus também é quando Lucas foi escrito, um pouquinho antes ou depois da queda de Jerusalém. Tudo bem? Na sequência, a gente tem João. João, pescador da Galileia, um dos filhos de Zebedeu. E diferentemente dos outros 3 evangelhos, João menciona nada, absolutamente nada sobre o batismo de Jesus, exorcismos, transfiguração ou até parábolas. E não há profecia sobre a destruição do templo, né, que aconteceu em 70, como ocorreu nos outros evangelhos. Mais de 90% do evangelho de João é único e exclusivo dele, não sendo achado nos anteriores. João enfatiza a divindade de Jesus, como na primeira carta de João, né? Seu evangelho também destaca a humanidade de Cristo. O versículo mais curto da Bíblia se encontra no evangelho de João, que diz que Jesus chorou. E é interessante porque essa emoção de Cristo enfatiza a humanidade dele, né? E isso é algo que João tenta destacar nesse evangelho. Só que Jesus, ele é, acima de tudo, a palavra encarnada, como visto no capítulo 1. Lembra? A gente viu algumas escrituras do capítulo 1, o prólogo filosófico. Ainda que a genealogia de Mateus vai de Abraão a Jesus e a de Lucas de Adão a Jesus, a de João vai ainda mais longe. Vai para antes da criação do universo. As tradições cristãs mais consolidadas reconhecem João como o discípulo que Jesus amava. Essa expressão aparece 5 vezes aqui no Evangelho. E também o discípulo a quem Jesus confiou o cuidado de Maria enquanto Cristo estava na cruz.
João faz uso efetivo de pares opostos no evangelho dele, como carne e espírito, luz e trevas, céu e inferno, amor e ódio. Ele também registra 7 autoafirmações muito famosas de Cristo, né? Que começam por eu sou, e que são inspiradas lá em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés. Ele tem a sarça ardente. Moisés pergunta, quem que és tu? E ele fala, diga para o povo hebreu que eu sou. Jesus usa essa fórmula para falar dele mesmo. Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na minha opinião, esse é o meu evangelho favorito. Nossa, eu gosto demais de João, porque de fato ele nos mostra Cristo de tal modo, não menosprezando os outros, obviamente, mas que nos faz enxergar a plenitude do ser de Jesus. Tudo bem, então saindo dos evangelhos, a gente vai agora mudando do gênero, a gente sai da biografia da antiguidade e a gente entra. Só antes, vocês viram que o Evangelho de João ele foi ali mais ou menos ali para a década de 90 depois de Cristo. Então ele foi o evangelho ele é o evangelho mais antigo, né, segundo os estudiosos. Agora, quando a gente fala de Atos, a gente tem que pensar em Lucas também, né? E Atos é como se fosse o segundo volume de Lucas. Né? É a continuação do Evangelho de Lucas. Ele vai cobrir cerca ali de 30 anos da história da igreja no primeiro século, do ano 30, né, quando Jesus morre e é ressurreto, até 60 mais ou menos depois de Cristo. Então ali depois da cruzinha, né, até mais ou menos 60 ali, você pode imaginar esse período que vai ser descrito em Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos. Mas na verdade esse evangelho ele vai ter como enfoque a vida basicamente dos dois apóstolos, Pedro, né, e Paulo. Ele é um livro que tem um gênero que parece algo histórico, né? Mas ele tem algumas particularidades, mas eu não vou entrar nos detalhes porque não vai dar tempo de fazer isso. E a data dele, a gente vê mais ou menos, né? Embora ele fale ali de algumas décadas atrás, ele também foi escrito por Lucas ali em torno do momento quando ele escreve o seu evangelho, né? Como eu disse, é uma continuação do evangelho, o livro de Atos. E a gente sabe que Lucas é o companheiro de viagem de Paulo e descrito por Paulo como um médico amado, está lá em Colossenses capítulo 4. Atos continua a história deixada onde o evangelho de Lucas termina, que é na ascensão de Cristo em Betânia, né, aquela cidadezinha próxima do jardim do Getsemane. O evangelho conduz a história da Galiléia a Jerusalém, certo? Mas Atos continua conduzindo essa história de Jerusalém a Roma. E tem algumas formas que a gente pode tentar compreender o Evangelho de Atos, e o próprio versículo 8 do capítulo 1 vai dar uma forma de como a gente entende a estrutura desse livro. Então a gente vê ali, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Atos fornece o seu próprio esquema aqui, né? Depois da vinda do Espírito Santo, inicia-se
a igreja explosiva, né, quase que nuclear, quando a mensagem vai se espalhando daquele ponto ali de partida que é Jerusalém. E o evangelho passa a ser proclamado na Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? A gente sabe que isso vai acontecer através do apóstolo Paulo. Ele entra na Europa e ele chega em Roma. Então, esses confins da terra, na verdade, é a capital do mundo gentílico, que é Roma, né? Que era os limites do mundo conhecido, de certa forma, na época. Uma outra forma de entender Atos é que os capítulos 1 ao 12 vão falar de Pedro e depois os capítulos restantes, de 13 a 28, se concentram em Paulo, né? A gente também tem as viagens missionárias de Paulo, que foram 4. Isso também ajuda a gente a entender o fluxo narrativo desse livro maravilhoso. Algumas noções dos temas de Atos, a gente percebe aqui que Atos vai falar do reino de Deus, né? Então, nesse mundo, os que estão em Cristo já começam a saborear o reino celestial. Uma outra coisa que aparece aí que eu acabei não colocando, acho que me escapou a atenção, mas um tema é a ressurreição de Cristo, né? Esse é um tema muito presente, que vai aparecer em todos os sermões dos apóstolos durante o livro de Atos, e aparece mais do que o próprio tema da crucificação de Cristo. Então, a ressurreição é um tema importante para esse livro. Arrependimento, né, que não é só um sentimento, mas é uma mudança radical de mente, de vida e de entrega ao senhorio de Cristo. Outro tema é um colapso de barreiras sociais e culturais, né, de fato aqui a igreja e o que Cristo, né, ensina, o seu ensino destrói qualquer possibilidade de obstáculos na relação humana, né? Outro tema é a preocupação com os marginalizados, né, especialmente os que não têm voz, pobres, estrangeiros, mulheres e crianças. Também aparece o tema do Espírito Santo, né, que de fato é a marca do Novo Testamento, né? O Espírito Santo vem para tomar a presença física de Jesus, né, e continuar o trabalho de redenção no mundo. A oração é algo interessante nesse livro. Posses e riquezas, né? Jesus pede para que seus seguidores não apenas compartilhem seus bens com os outros, mas para colocarem todas as suas riquezas à disposição de Deus. É um chamado incrível, desafiante. Respeito às autoridades. Quem quer respeitar a autoridade no dia de hoje, não é? Então havia um esforço dos discípulos de obedecerem às autoridades judaicas e romanas, né? Exceto, obviamente, quando se era exigido deles de violarem a lei de Deus. Obviamente que eles não seguiam esse tipo de orientação, porque Deus é a autoridade suprema na vida de um cristão, né? Perseguição e a proclamação do Evangelho, outros temas fundamentais nesse evangelho, nesse livro de Atos. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, saindo agora de Atos, a gente vai entrando mais naquele gênero das cartas e epístolas, né? E ali, de fato, a gente tem um volume generoso de cartas no Novo Testamento, né? Embora nem todas sobreviveram, um número ainda mais gigantesco e assustador. Mas em termos de organização aqui, a gente vai falar um pouquinho agora dessa seção de epístolas, tudo bem? E não tem como não pensar nele, no apóstolo Paulo. Esse, certamente, junto com Jesus, acabam sendo figuras proeminentes do Novo Testamento. Paulo
eu e o Sérgio, a gente, lá no curso do seminário, tem estudado mais sobre Paulo, né? A gente está fazendo uma disciplina que estuda o livro de Romanos. É assim, é impressionante, né, conhecer mais da vida de Paulo, né? Ele teve uma formação espetacular, ele tinha ah, na sua descendência judaica, da data de, né, vai até Benjamim, né? Então ele é da tribo de Benjamim, uma das tribos que sobreviveram ao exílio, né? Vamos lembrar lá das aulas anteriores. E naquela época era difícil, no primeiro século, os judeus saberem mais ou menos de onde vinha a sua linhagem, porque muitas tribos se perderam, né? E Paulo sabia. Então ele tinha, nesse sentido, sangue puramente benjamita, né? Da tribo de Benjamim. Ele também era cidadão romano e poucos daquela época tinham essa honra, né? Esse credencial de ser cidadão romano. Ah, e Paulo fazia uso disso de forma brilhante para glorificar o nome de Deus. E além de tudo, né, ele tinha uma formação espetacular como rabino. Ele conhecia as escrituras e outros livros, a filosofia da época de uma forma que tem pessoas que Paulo dizem que Paulo era equiparado a Platão, mais ou menos, em termos de nível intelectual, se não mais, né? E esse homem, no encontro com Jesus, tem a sua vida revolucionada, né? Transformada. Tudo cai por terra. Ele começa a olhar a vida de outra forma, né? Mas avançando aqui, Paulo ele vai estar escrevendo quase metade do número de livros do Novo Testamento. Imagina só, quase metade em termos de número, né? As cartas dele são 13 das 27 cartas, né? Isso forma quase um quarto do Novo Testamento. E além dessas cartas, Paulo fazia referência a outras, né? Ele pregou em dezenas de cidades, então poderia ter escrito mais de centenas de cartas. No entanto, se todas elas tivessem sobrevivido, o conjunto expandido de seus escritos provavelmente não conteriam novas doutrinas. Isso que é interessante. Nós confiamos que por meio do Espírito Santo, os documentos necessários para constituir o Novo Testamento foram escritos e preservados, que é esses que a gente encontra em nossas mãos. Mas se a gente para pensar, muitas outras cartas foram escritas que não chegaram até nós, né? Pelo menos até hoje a arqueologia não as descobriu. É importante lembrar isso, será falado mais pelo Edson Nakashima, o gênero da carta. Quando a gente lê uma carta, a gente só está ouvindo um lado da conversa, a gente não ouve o outro, né? Mas é importante ter esses toques em mente, né? As cartas foram escritas em resposta a situações críticas e questões urgentes que as comunidades cristãs estavam enfrentando, né? São cartas práticas, oferecendo ajuda no crescimento espiritual, entendimento da graça de Deus, disciplina pessoal, casamento e família, liderança, né? E uma série de outras áreas. Mas para organizar as cartas de Paulo, vamos pensar assim, ó, né? Das 13 cartas, a gente pode dividi-las em 3 categorias. Então, a primeira seria as primeiras cartas que ele escreveu. Então, quais são essas cartas? Gálatas. Vamos concentrar um pouquinho aqui, né? A gente sabe que na primeira viagem missionária de Paulo, ele passou ali pela Galácia, que fica na Turquia, e ele implantou a maioria das igrejas ali. E essa viagem foi mais ou menos lá em 48, né, depois de Cristo, o que é retratado em Atos capítulo 14. E ali,
Paulo ele está tentando combater, quando ele escreve essa carta, o ensino errôneo dos religiosos judaizantes que defendiam que os convertidos gentios tinham que ser circuncidados antes de serem batizados. Então havia um conflito aí de ser judeu, deixar de ser judeu para ser cristão, né? Que na verdade esse é um dos maiores temas do Novo Testamento inteiro. A gente vai achar isso em diversas cartas, né? Essa questão, esse problema. E Paulo fica irado porque a salvação dos Gálatas estava correndo grande risco, né? A salvação, como Paulo deixa claro, é mediante a fé em Cristo e não através da prática de regulamentos do Antigo Testamento, né? Então a gente tem, além de Gálatas, que seria, a gente pode colocar nessa linha cronológica, mais ou menos ali, né, o que seria o ano 48 antes de Cristo. E aqui a gente vai começando a perceber que na linha do tempo as cartas vão sendo escritas antes dos evangelhos, não é? Olha que interessante. Depois a gente tem que também é uma das primeiras cartas, 1 Tessalonicenses. E Paulo abordou a noção equivocada de que fazia pouco sentido em continuar uma vida normal, porque Cristo podia retornar a qualquer momento. Então, os cristãos novos pensavam, nossa, lá de Tessalônica, né? Jesus vai voltar logo. E por isso eles deixavam de viver a vida comum da melhor maneira possível, com integridade, não é? É quase aquela fala, comamos e bebamos, né? Porque amanhã não estaremos mais aqui. E daí Paulo ele vai tentar esclarecer um pouco mais essa questão, né? Embora o dia do julgamento está a caminho para aqueles que perseguem os cristãos, isso acontecia naquela época também, devemos nos concentrar em tais práticas como a vida produtiva, a pureza sexual e a fé, né? Então Paulo vai tratar desses temas em Tessalonicenses na carta, que na linha cronológica vem na sequência, né? Porque Paulo escreve essa carta quando ele já está na sua segunda viagem missionária, né? E a gente tem aqui também 2 Tessalonicenses, que é uma carta que vai corrigir alguns mal entendidos decorrentes da primeira carta. Nas duas epístolas, algumas das ênfases dadas pelo apóstolo estão nas áreas de santidade, sofrimento e comunhão, né, que são o relacionamento entre os cristãos, além da vinda de Jesus. E daí a gente pode pôr na linha cronológica, mais ou menos ali na sequência, né? Depois a gente tem 1 Coríntios, né, que é uma carta que foi escrita em resposta ao relato de alguns dos líderes de Corinto sobre desunião e sectarismo na igreja. Então, o Messias crucificado, segundo essa carta, é a mensagem central do Evangelho que vai unificar, dar liga a todas as partes do corpo, né? E Paulo, ele escreve, né, essa carta assim que ele implanta a igreja em Corinto. É interessante esse padrão. Então, é como se ele sai da igreja que ele implantou, vai adiante e escreve uma carta para essa igreja, estando em outro lugar, implantando outra igreja. É quase que um padrão que vai acontecendo nessas jornadas missionárias de Paulo. Depois a gente tem 2 Coríntios, né? Paulo escreve essa carta depois de uma crise de confiança na qual a autoridade dele é questionada, olha só, né? E os cristãos lá estavam pesando a mão na correção de um transgressor, uma pessoa específica, né? E Paulo vai argumentar que o principal credencial de um apóstolo é o sofrimento.
pois o ministério e a liderança cristã são caracterizados pela servidão. E a gente pode colocar essa carta mais ou menos ali na sequência, né? Ele na sua segunda viagem missionária. Depois a gente tem Romanos, né, que é uma carta fantástica, às vezes difícil, né, de entender. E Paulo, temendo a desunião na cidade mais influente do império, apresentou o seu evangelho numa epístola estratégica, ressaltando que os judeus não são melhores que os gentios e também que os gentios não são melhores que os judeus. As duas etnias precisam se unir como o povo de Deus, e isso é possível somente com base na graça de Cristo. Então, mais uma vez, que interessante, né, como esse assunto de união vai aparecendo, que joga luz, né, sobre a nossa comunhão, a nossa igreja. Né? Eu aceito todo tipo de pessoa, né? Eu me relaciono com todo tipo de pessoa na igreja. Eu tenho a tendência de fazer acepção de pessoas, porque alguém tem uma cultura diferente, ou porque alguém tem, enfim, como que é a minha vida cristã? E a graça é a única coisa que vai ser capaz de unir-nos num nível sem precedentes, que o mundo não conhece. Né? Só o Evangelho pode nos ensinar, né? A mensagem bíblica. E daí, na sequência aqui, vocês estão vendo que é bastante coisa, né? Eu não sei se está ajudando a esclarecer ou a bagunçar mais a cabeça de vocês, mas é uma tentativa, depois vocês me dão aí um feedback, tá? Depois das primeiras cartas, a gente tem as cartas da prisão. Né? Paulo, ele foi preso algumas vezes. Na verdade, muitos acadêmicos acreditam que ele escreveu as cartas da prisão em Roma. Né? E uma das cartas é Filipenses. E a gente tem aí também a presença de Colossenses, Filemon e Efésios. Vou falar só um pouquinho de cada uma, tá? Filipenses, Paulo implantou essa igreja lá em Filipo, né, na Macedônia, na parte do norte ali da Grécia. E Paulo apela para a união numa comunidade onde o nível de servidão mútua havia entrado em colapso. Olha que interessante. Ele encoraja seus leitores a imitarem Cristo, assim como também imitar Timóteo e Epafrodito, que vão aparecer nessas cartas como exemplo espiritual que devem ser seguidos. Tendo Cristo como o segredo de toda a vida, nós podemos alegremente perseverar no sofrimento e crescer em caráter. Depois, indo para Colossenses, né, Paulo ele vai dizer que a fonte da vida é Cristo e não a obediência a regras externas. Um problema ali que afetava a igreja de Colosso, que fica na Turquia, é o gnosticismo. E, na verdade, assim, resumindo, eram pessoas que achavam que para se obter salvação, você precisava de um conhecimento secreto, um conhecimento, uma coisa quase mística. E era isso que ia te salvar, não o amor de Jesus na cruz. Então era uma heresia, né, que tinha que ser combatida na época. Um outro problema também era o apego à astrologia ou essa questão de voltar ao judaísmo. Então somente Cristo é o supremo e suficiente. Regulamentos religiosos são impotentes, incapazes de mudar a vida cristã ética, que na verdade emana da fé. A outra carta, Filemon, foi escrita a um indivíduo. Paulo está fazendo para esse irmão, que era líder de uma igreja em casa, lá em Colosso. Que interessante. Paulo pede a esse irmão para ele perdoar e aceitar Onésimo, que era um escravo fugitivo.
era um escravo de Filemon. E Paulo conhece esse escravo lá em Roma, na cadeia. Essa imagem aí talvez possa trazer um pouco desse contexto. E Onésimo é convertido por Paulo. Provavelmente, né, conhecendo toda a história de Onésimo, Paulo, quando envia essas cartas da prisão, provavelmente Onésimo é uma das pessoas que carregam essas cartas, né? Paulo pede para esse irmão perdoar o escravo que havia fugido. Depois a gente vê Efésios, né, que é uma carta até semelhante a Colossenses em sua abrangência. Alguns pregadores na Ásia Menor, que é a Turquia, eu vou falar bastante Ásia Menor não vai confundir lá com a China, tá? Não tem nada a ver com China, Índia. Ásia Menor no mundo antigo era uma província romana que ficava na Turquia. Tudo bem? Quando eu falo Ásia Menor, lembra da Turquia. E o que acontece é que alguns pregadores estavam pressionando os cristãos gentios a se conformarem ao judaísmo. Você vê, né, como esse problema era típico da época. E também havia confusão sobre assuntos como o destino espiritual de uma pessoa e poderes astrológicos. No entanto, o alcance cósmico do poder de Cristo, isso é o que Paulo vai falar nessa carta, especialmente na igreja, esse poder de Cristo na igreja vai unificar todo mundo, né? O que é uma mensagem incrível. E daí a gente pode situar essas cartas, né, ali mais ou menos na sequência, porque Paulo ficou preso em Roma de 60 a 62, antes do incêndio em Roma. Então a gente pode imaginar ele redigindo essas cartas de lá. Ele era visitado pelos irmãos, Timóteo visitou Paulo, Lucas esteve com Paulo nessa prisão. Era uma prisão doméstica, né? E Paulo ele podia espalhar as boas novas mesmo estando fisicamente limitado, né? E depois a gente vai ver aqui as cartas pastorais, tá? Dessas 13 cartas de Paulo. E a gente tem aqui um conjuntinho também de cartas que ele escreve para indivíduos, que ele vai estar escrevendo para Timóteo. Ixi, gente, acho que eu coloquei errado aqui. Eu fiz uma cópia aqui do mesmo. Desculpa. Então imaginem, né, que aquele conjuntinho de cartas, na verdade, são 3. A primeira, a segunda, Timóteo. Foi uma falha minha aí, tá? Deu trabalho muito montar esse slide. E a gente acaba se perdendo na riqueza de detalhes. Mas esse conjuntinho de cartas é formado por 3. Quando Paulo sai da prisão, tudo bem? Dizem que ele escreveu essas cartas ali por volta de 65, 68, mais ou menos antes ali de 70, que foi a destruição de Jerusalém. E Timóteo, o primeiro Timóteo, ele vai falar, né, instruir Timóteo para pastorear a igreja. Timóteo nessa época estava em Éfeso e Paulo já alertava, né, sobre a influência de falsos mestres. E nessa carta Paulo vai descrevê-los como os lobos que já estavam devastando o rebanho, né? Ou seja, a igreja de Éfeso estava sofrendo com o ataque de falsos mestres e Paulo vai ajudar Timóteo, né, encorajá-lo a manter um alto padrão de liderança. Uma liderança cristã espiritual é vital para a ordem e o desenvolvimento de uma igreja. Paulo também vai escrever para Tito,
depois do seu trabalho ministerial em uma das ilhas do Mediterrâneo, que foi Creta, né, onde Paulo levantou presbíteros, e Paulo encoraja Timóteo a fazer o mesmo, continuar esse trabalho, né, e também tinha um problema ali de falsos líderes que tinham causado um grande caos na igreja. Então Paulo ele vai ajudar o Tito, né, a continuarem vivendo uma vida sã, uma vida boa, né, mantendo-se firmes contra o erro desses falsos mestres. E segundo Timóteo, foi escrita pouco antes da execução de Paulo. É a segunda carta a Timóteo. Essa foi a carta escrita mais próxima da morte de Paulo, que os acadêmicos dizem que aconteceu em 68, quando o próprio Nero se suicidou, o imperador romano, e ali Paulo e Pedro também são executados né, durante esse período. Uma dica que fica para vocês é estudar a vida dos imperadores nesse primeiro século ajuda muito a entender o contexto histórico e cultural de muitas das cartas, muitos desses escritos. Então fica a dica aí para vocês lembrarem disso nos seus estudos bíblicos, tá? E aqui Paulo ele vai encorajar Timóteo nessa segunda carta a imitar a sua fé, né? Mesmo que isso certamente resulte em sofrimento. Líderes devem perseverar até o fim, como Cristo e Paulo fizeram, contra qualquer coisa que possa comprometer a fé, seja pecado, falhas teológicas ou até tentações. Então é uma carta de encorajamento ao discípulo Timóteo, né, que na verdade era muito próximo de Paulo. Paulo o chamava até de filho, né? E daí a gente vai ter as outras epístolas, como Hebreus, as cartas que foram escritas por João, né? A gente pode imaginar ali mais ou menos na década de 60, 70. E eu vou pedir perdão para vocês, porque essas últimas cartas ali, incluindo o Apocalipse, eu não consegui acrescentar nesse slide, e isso me faz concluir que uma aula com essa proposta precisa, acho que Novo Testamento, não sei, talvez umas 3 aulas aí de Novo Testamento para a gente dar conta. Mas eu peço a compreensão e paciência de vocês, porque está sendo um experimento para a gente também. A gente está dando o nosso melhor aqui para aprender tudo isso e passar de uma forma pedagógica, por assim dizer, para vocês, para que vocês assimilem da melhor maneira. Mas eu acho que deu para compreender um pouco aí como que o Espírito Santo, à medida que o Evangelho ia alcançando, né, a vida de mais pessoas, ultrapassando barreiras sociais, socioeconômicas, culturais, geográficas, e esse Evangelho vai se expandindo, né, e como esses documentos vão sendo escritos para poder inspirar esses novos cristãos, a igreja, a ficarem firmes na fé. E Apocalipse, que foi escrito, você pode ver lá João, aproximadamente na mesma época, na década de 90, né, João estava lá na ilha de Patmos e ele tem essa revelação, né, é o significado de Apocalipse no grego, é revelação, é o descortinar da mensagem divina. E ali é um livro muito figurativo, mas muito interessante, porque vai falar bastante daquela época de João, época de Roma, que eles estavam sendo muito perseguidos, o imperador era outro, era Domiciano, e esse cara, ele quase que ele decretou que ele queria ser adorado como Senhor e Deus. Só tem um problema aí, porque os cristãos não vão fazer isso. Existe um único Senhor, que é Jesus. Então, os cristãos foram
muito perseguidos nessa época. Muitos foram mortos, perseguidos. E João vai escrever essa carta para poder consolar esses irmãos, né? Ele vai escrever essa carta que era circular também, que passava pelas igrejas ali da Ásia Menor, lembra que a Turquia, e vai ser endereçada às 7 igrejas famosas, lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, né? E a gente percebe aqui que a ideia... Por que a gente tem a perseguição? Porque o próprio João foi exilado nessa ilha remota de Patmos por conta da sua influência cristã. Então ele foi retirado do meio da igreja, né, onde ele estava, em Éfeso, porque eles estavam sendo perseguidos, né, e eles queriam eliminar os líderes. Então, essa mensagem que foi comunicada por João, né, é dito que um anjo conversou com João, é uma mensagem que vai mostrar que Deus está no controle absoluto sobre a história. Deus tem o controle absoluto. A gente está vivendo uma linha cronológica que é só um pedacinho, né, que mostra o poder absoluto de Deus para cumprir os seus propósitos. E ele irá eliminar seus inimigos mais cedo ou mais tarde. Deus já venceu, portanto, que nós estejamos prontos, né, prontos para a vinda de Cristo. Então, gente, eu sei que faltou alguns detalhezinhos aí, mas eu tentei encerrar essa linha cronológica da melhor maneira possível. As considerações finais. Lembra que a gente tem a imagem de um quebra-cabeça que eu venho falando desde lá do começo de maio, né? Compreender a Bíblia é como se fosse um jogo em que nós vamos reunindo as pecinhas e a gente vai, com o tempo, com paciência, encaixando, né, cada um dos detalhes, das informações, e a gente começa a vislumbrar algo maravilhoso, né, que vai surgindo. Então, durante essas 5 aulas da série, nós fizemos uma viagem por praticamente toda a Bíblia, conhecendo um pouco da sua origem, como ela chegou até nós, seu contexto histórico, um pouco dos gêneros literários, né, linhas cronológicas do Antigo e do Novo Testamento, mas o mais importante é que nós falamos da Bíblia, da mensagem bíblica, como algo que pode fazer toda a diferença na nossa vida. E aí é onde a gente entende como impacto eterno. A Bíblia é um livro único, ela guarda a mensagem do Deus do universo para as nossas vidas, ela pode nos transformar, ela de fato pode nos oferecer, ela nos oferece através de Jesus, né, a verdadeira vida para a qual nós somos criados. Então, vamos reunir, ou melhor, nos unir aos santos, homens e mulheres que através dos séculos tinham um propósito pelo qual eles sacrificaram as suas vidas. Por quê? Porque eles tinham alguém por quem valia a pena viver toda a sua vida. Eles conheciam aquele que veio a esse mundo para reinar não só esse mundo, mas todo o universo. E esse é o nosso Senhor Jesus. Que a gente se inspire com isso, que isso possa de alguma forma ter contribuído com a sua fé, o seu conhecimento bíblico, né, e possa te inspirar nas coisas maravilhosas que você vai continuar descobrindo na palavra de Deus. Tudo bem, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui e a gente pode ver se tem perguntas aí no chat.
parar de compartilhar aqui. Não, posso falar rapidinho? Opa, sim, vamos lá. Não, primeiro te agradecer pelo estudo, né, pelo tempo que você colocou, né, para estudar tudo, montar tudo direitinho, né. Te agradecer por Valeu. todo esse trabalho, né, você e o Sérgio, né. E a gente vê que o Paulo, né, de perseguidor a perseguido, né, e o Império Romano de perseguidor dos cristãos, a partir de Constantino, ele vira um cristão também, né? Então você vê que a palavra de Deus, ela é perseguida, mas ao mesmo tempo ela acaba conquistando, né? Sim. E inverte completamente, né? Ela passa a ser vitoriosa, né? Sim. O que eu te falei da semana passada sobre Hebreus, eles falam que, apesar de tudo, né, todos os teólogos, ninguém sabe ao certo quem escreveu, mas a gente sabe que foi inspirada por Deus, né? Então, independente de quem escreveu ou não, né, ela é inspirada por Deus também, né? Mas alguns falam, né, que lá em Atos 18, 24, fala sobre um hebreu chamado Apolo, né? E como ele tem essa descendência hebraica, ele provavelmente foi quem escreveu, né? Sei. Se a gente ler a partir do versículo 18, né, tem Áquila, tem Apolo, provavelmente eles influenciaram e foi ele que escreveu, mas não é certo, né? Então, se não é certo, é Deus mesmo que escreveu, né? Então, sim. ele que inspirou, né? Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você nos passou aí. Só vai ter mais uma aula para a gente poder debater mais, né? É verdade. Que bom que vocês estão gostando do conteúdo. É legal a gente ter esse retorno para tentar desenvolver, né, da melhor maneira as próximas séries. Obrigado, viu, Marcelão? Essa questão realmente, eu acho que um dos grandes candidatos a terem escrito o livro de Hebreus é Apolo mesmo. Tem outras pessoas, dizem, alguns acreditam que foi Priscila, Barnabé, mas parece que Apolo realmente ganha aí tá na linha de frente aí na corrida. Obrigado, viu, pelo comentário e parabéns aí pela sua decisão na semana de ter se batizar, né? A gente viu lá as fotos, realmente foi muito especial, conhecendo um pouquinho da sua história, seu passo de fé, de entrega a Cristo, tem inspirado profundamente as nossas vidas. Eu não sei se você faz ideia disso, mas você tem inspirado muito a gente, viu? Obrigado aí pelo seu exemplo. Com tanto amor que eu recebi quando cheguei na igreja, né? A gente vê que Deus realmente age, né? E eu agradeço à igreja, né? Marcelão, Marcelo Turíbio, o Mariano, que está me dando discipulado, o Zé Antônio, mas principalmente a toda a igreja que me recebeu, né? Sim. Então, essa decisão foi por amor a vocês também. Vocês deram tanto amor para mim, né? Eu agradeço muito. Muito obrigado. Valeu, tamo junto aí, viu, Marção? Valeu, obrigado. Muito bem, mais alguém tem alguma pergunta? Pedro? Eu aí, Bruno. Obrigado aí, Bruno, aí pelo empenho seus aí passar para a gente todo esse conhecimento aí, né? A gente tem que ler a Bíblia. Quanto mais a gente lê, né, se aprofundar, mais tem uma história por fora, né? Aquilo que você falou, o costume, a política da época, tudo isso vai dar um suporte, né, para a gente se aprofundar mais. Sim. Agora, eu sou assim bastante preocupado com o Apocalipse. É um livro, como é que se diz assim, é uma linguagem bem difícil, né, da gente entender. Porque talvez lá na época, João, ele era muito perseguido, até ele foi exilado, né? Sim. Então ele não podia falar abertamente as coisas, ele tinha que
ele tinha que segurar os negócios lá. Mas, assim, qual que é o foco do Apocalipse? No que a gente pode se apegar ali para poder não ficar tão assim, difícil de entender, né? Sim. O que você pode falar ali do Apocalipse? Então, até aproveito, Pedrão, para responder a pergunta do Paulo De Lázari, que diz quem que exilou na ilha de Patmos o apóstolo João. Foram as autoridades romanas, né? Existia essa ordem do Domiciano, que ele queria ser adorado como Deus, o imperador. E qualquer um que não assim fizesse era perseguido. Então, provavelmente, João se recusou, né, a dobrar seu coração ao imperador e foi exilado. Foi exilado. Então, foram os próprios romanos, né, soldados que fizeram isso. Mas Apocalipse, talvez umas dicas, Pedro, entender um pouco da história do primeiro século pode ajudar a compreender Apocalipse e as referências que são feitas naquele livro. A linguagem também é uma linguagem que a gente consegue encontrar conexões com o Antigo Testamento. Então, lembra, João era judeu, e quando ele vai, inspirado pelo Espírito, elaborar essa linguagem apocalíptica, ele tem como referência o Antigo Testamento. Então, se a gente entender algumas imagens, símbolos, metáforas do Antigo Testamento, a gente consegue entender melhor João. É um livro que vai falar, né, de coisas que estavam acontecendo na época. Muitas pessoas interpretam equivocadamente porque acham que está falando do que está acontecendo agora, dos governos, dos políticos dessa época, do coronavírus, não sei o quê, e acabam fazendo um uso terrível de Apocalipse, né? Na verdade, a mensagem é ali que Jesus, ele já venceu. Por meio da cruz, ele venceu a morte, ele venceu seus inimigos, né? E o que a gente tem de referência no futuro é que ele retornará para consumar o seu reino e a sua restauração do cosmos, né? Que inclui a nossa vida. Vitória, né? Então, ele já é vitorioso, exatamente. O nosso Senhor é vitorioso, a gente não tem o que temer. Então, essa mensagem foi anunciada para eles naquela época que sofriam perseguição e, de certa forma, nos encoraja muito, né? Porque a gente tem nossos temores nos dias de hoje e a gente pode ter muita confiança na supremacia de Jesus, né? No poder de Jesus. Vamos aguardar ele voltar, né? É isso aí, Pedrão. Podemos. Obrigado, Bruno. Imagina. Valeu, obrigado pela pergunta. Brunão, tem uma também rápida. Opa, sim. Vamos para a última? Essa de Apocalipse, né? Uhum. Então, mas a outra é o seguinte: quais livros que você indica que são livros de estudo que você pesquisou para fazer essas aulas? Legal. Bacana. Aproveitando, tem uma perguntinha da Sandra que fala de indicações para estudar os imperadores da época. Tem alguns filmes, a Camila e eu assistimos recentemente no Netflix. Se não me engano, é Roma. É um nome, vai falar de alguns imperadores ali de César, né, que é antes de Cristo, até alguns imperadores na época ali do primeiro século, que cobrem a época da igreja primitiva, a época dos apóstolos. Então, fica uma dica aí. E fazendo no seu caderninho, coloca a linha do tempo, daí você vai colocando ali quando cada imperador vai surgindo. Isso pode te dar assim um grande auxílio na compreensão, né, do que está acontecendo. Mas acho que deve ter bastante livros. Eu vou dar uma olhada. Eu não sei se o Sérgio tem algum em mente. Eu tenho um que parece que é um livro bem recomendado sobre o Império Romano de uma forma geral. Eu comecei a ler, mas ainda não terminei, que ele chama SPQR. Vou colocar aqui o título para vocês darem uma olhada.
E aí depois o Mariano pode falar exatamente o que significa essa sigla, porque está em italiano. Dizem que é um dos melhores livros atuais sobre o Império Romano. Que legal, hein? Bacana. E eu para fazer essa aula do panorama dos dois testamentos, eu usei esse livro aqui do Douglas Jacobi, que chama A Quick Overview of the Bible, né? Uma visão breve, geral da Bíblia. Tá em inglês, quem está familiarizado aí com o inglês pode aproveitar, tem me ajudado bastante. E eu também, na nossa igreja tem um mestre chamado Steve Kinnard, ele é mestre lá na igreja de Nova York, e ele escreveu esse livro aqui chamado Getting the Most from the Bible, né? Como tirando o melhor proveito da Bíblia. Getting the Most from the Bible. Steve Kinnard. Então eu fiz uso desses dois livros para preparar essas aulas para vocês. Então tá joia, gente. Ó, o Paulo tá pedindo oração pela Marli, a mãe da Milene, que contraiu o Covid. Que a gente possa lembrar dela nas nossas orações. Eu quero te agradecer a todos vocês de coração por estarem aí juntos nessa jornada que nós fizemos. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar muito esse empenho, esse interesse de vocês pela palavra de Deus. Com certeza é a melhor maneira que você poderia estar investindo o seu tempo, a sua atenção, o seu coração, né? E que Deus abençoe a cada um por essa iniciativa e esse interesse. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Quarta-feira que vem nos vemos. O Sérgio vai falar alguma coisinha? Isso, eu sei que você já avisou para o pessoal da próxima série, mas eu queria só ressaltar que, de fato, essa é uma série bem especial, falando sobre a interpretação da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. É um material muito rico, com dicas bem especiais. E eu me atrevo a dizer que, se você realmente acompanhar essa próxima série e colocar em prática, eu tenho certeza que você nunca mais vai ler a sua Bíblia da mesma maneira como você lê. Ela vai te dar uns pontos, uma visão que vai te ajudar bastante a entender alguns detalhes e como você tratar um texto bíblico. Então, realmente quero incentivar bastante você a participar, tá bom? É só isso. Obrigado, gente.